Pode soltar, qualquer uma das duas. Aí põe playback no retorno aqui, viu? Isso. Transforma minhas lágrimas em mananciais, faz o meu deserto florescer. A vida no planeta está morrendo, sara minha terra, derrama o teu amor. Estou aqui pra te adorar, Senhor. Eu vou te adorar, eu vou te adorar, te adorar. Eu vou te adorar, eu vou te adorar. Não há doença na terra que o céu não possa curar. Oh meu Deus, transforma minhas lágrimas em mananciais, faz o meu deserto florescer. A vida no planeta está morrendo, sara minha terra, derrama o seu amor. Estou aqui pra te adorar, Senhor. Eu vou te adorar, eu vou te adorar, te adorar. Dá pra pegar comigo? Eu vou te adorar, eu vou te adorar. Não há doença na terra que o céu não possa curar. Eu vou te adorar, eu vou te adorar, te adorar. Toda igreja. Eu vou te adorar, eu vou te adorar até o milagre chegar. Até o milagre chegar, até o milagre chegar. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 5, 6, 7 e 8. Assim nos diz a palavra de Cristo. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que o vê em oculto, e teu pai, que te vê em oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe. Diga, o Pai sabe. Eu continuo, o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de lhos pedirdes. Palavra do Senhor. Amém? Muito bem.
Deus tem reservado esse final de semana para estarmos juntos falando sobre a oração, mostrando como, porquê que a igreja que ora permanece de pé. Eu quero começar minhas maratonas, meu tempo de mensagens aqui, trazendo hoje nesse texto lido, pronunciado por Jesus no Sermão do Monte, alguns segredos. Quando eu digo segredos, é porque pouco se fala, e pouco se fala, pouco se falando, pouco se pratica. Alguns segredos relacionados à oração. Se nós obedecermos ao que está escrito aqui, as nossas orações terão sucesso. O sucesso da oração é você pedir a Deus e ver que Ele lhe respondeu. Nem sempre Ele lhe responde com um sim imediatamente, mas quando Ele tem que lhe dar um sim só mais adiante, no momento Ele lhe dá a resposta do conforto, para você aprender a dizer, e dizer de coração: eu esperei com paciência no Senhor. Então digamos que você faça uma oração aqui, e o Senhor não te responda hoje, mas Ele diga: eu vou te responder hoje com espere. Enquanto eu não trouxer o que você quer, vai ser fácil para você obedecer o esperei confiantemente pelo Senhor, ou com paciência no Senhor, sabendo que Ele vai se inclinar. No tempo certo Ele responderá. Mas existem coisas que você pede a Deus e Ele responde de fato imediatamente. E aqui nesse texto lido existem alguns segredos que eu preciso entender a respeito da oração, e eu quero que você preste atenção comigo. O primeiro segredo nesse texto sobre a oração é que a oração deve ser um fato na vida do cristão. Nós temos que aprender a orarmos a Deus em toda parte. A oração não deve ser uma prática que talvez aconteça na minha vida. Não, ela deve ser uma prática, um fato. Eu e você, nós cristãos, devemos tratar a oração como algo comum ao nosso dia a dia. E por algumas vezes esse texto lida com a oração como algo que deve ser um fato em nossas vidas. Primeiro você vê que quando nós lemos diz: e quando orardes, e quando orardes. Por duas vezes ele diz isso: quando orardes no verso 5, e quando orardes no verso 6, e no final e orando, mostrando para nós que devemos orar mesmo. E o que é a oração? A oração é uma conversa com Deus, e ela deve ser um fato. Jesus aqui não está argumentando que você deve orar, Ele está ensinando que você, quando for orar, deve obedecer a algumas coisas. Ou seja, Deus não tenta aqui argumentar, convencer a nós que devemos orar antes de tudo. Antes de tudo, Ele quer nos mostrar que a oração deve existir. É bem parecido com o que a Bíblia trata a respeito de Deus. Quem tenta argumentar a respeito de Deus são os homens, mas Deus nunca tentou provar que existia na Bíblia. Você não vê um só versículo Deus ensinando o homem, um profeta mandando convencer o homem da existência. Não, a Bíblia já começa na lata: no princípio criou Deus. O primeiro versículo da Bíblia não é tentando convencer-nos de que Deus existe. Parte do precedente de que nós entendemos que Deus existe mesmo e não precisa argumentar a respeito. A oração aqui é a mesma coisa. E quando orardes, Jesus já está tratando como algo que o cristão pratica naturalmente. Agora, nós lembramos-nos aqui do que disse o profeta Samuel. O profeta Samuel, ele tratou
que a ausência da oração é um pecado. Vocês lembram do que ele disse no capítulo 12 de 1 Samuel? Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Quer dizer que para Samuel a oração era algo natural, como é natural eu respirar. Como se eu subisse aqui para pregar a palavra de Deus e não orasse antes para Deus me usar. É como se fosse algo fora do normal. É fora do normal. Nosso corpo não sobreviveria sem respirar por poucos minutos. A nossa alma, nossa fé, nossa vida cristã não sobrevive sem uma vida constante de oração. Agora, eu não quero dizer que sou ninguém, porque seja outro que te louve, disse Jesus. Quando nós fazemos o convite para alguém pregar numa igreja, na igreja da gente, eu sou pastor em uma igreja central lá na cidade de Brejo Santo. Ao redor tem algumas dezenas de igrejas que aquela ali é mãe. Quando a gente chama alguém para pregar, eu já sei como é para pregar numa conferência. A ideia da gente é: meu Deus, será que eu estou convidando alguém para pregar, que o que ele vai pregar nesse tema é realidade na vida dele? Existem temas que a gente dá para um pregador que é mais fácil de ele pregar e a gente ter certeza de que ele vive. Agora, a vida de oração, na hora que eu recebi esse tema, eu disse: Senhor, vocês sabem que tem conferência que me pedem para fazer e eu não vou, que eu já rejeitei. Alguém, Bispo Amaro, tem uma cruzada evangelística na rua. Aí eu digo, eu sou sincero, meu querido, eu vou orar a Deus para Deus preparar outro. Eu prego na rua como crente, prego toda semana, eu prego na rua, mas eu prego ali dentro da cidade, o Senhor usa, mas é uma questão tão séria que eu prego, o povo vem, ouve a palavra, e às vezes eu faço apelo, a pessoa não se converte. Aí vem um irmão, um obreiro, eu terminei o culto, quem quer aceitar Jesus? A pessoa vem e aceita Jesus com o apelo daquele irmão. É uma questão de chamada. Eu não senti chamado de Deus para pregar numa cruzada, em cruzadas na rua. Eu nunca aceitei. Eu prego na nossa igreja, lá na cidade. Mas quando eu recebi esse convite para pregar sobre oração, eu recordo-me de uma experiência que eu tive no seminário. Quando eu fiz o Seminário Batista do Cariri, eu me ajoelhava e dizia: Deus, eu não sou satisfeito com a minha vida de oração, e eu quero que quando sair daqui para ser pastor, o Senhor fale comigo e me convença de que sou um homem de oração, porque aqui eu sou um homem da letra. Eu oro só o normal, mas eu quero viver uma vida de oração que eu mesmo creia, não para a minha glória, mas que eu sou um homem de oração. E se eu passar um dia sem cumprir isso, à noite o teu Espírito me convença. Eu nunca disse que o teu Espírito me acuse, porque pela palavra de Deus o acusado é o Satanás, e quem o Espírito Santo trabalha é convencendo. Então, quando eu saí do seminário, eu li um livro de um pastor que ele ora todos os dias, claro, mas tem um dia por mês que ele se reserva para orar. E naquela hora, Deus me convenceu que eu deveria fazer o mesmo. Então agora esse ano completamos 20 anos, que todos os dias primeiros eu me isolo, eu e a minha Bíblia, em jejum e oração, para buscar o Senhor. Então foi por isso que eu aceitei vir pregar sobre oração. Quantos podem dizer amém? Tem 20 anos que todos os dias primeiros, onde eu estiver, quem me convidar para pregar e cai do dia primeiro, eu digo assim: não faça culto durante o dia para eu pregar, porque se eu estiver no hotel, eu passo o dia em oração. Se eu estiver, por isso que muitas vezes eu nem viajo, porque há 20 anos que eu tenho esse propósito com Deus. A alma de um homem
cristão não permanece a mesma se ele não tiver essa prática de falar com o Senhor. Agora, você quer ter uma experiência com Deus de fato? Faça da vida de oração, da sua vida de oração, uma vida prática. Não passe um dia sem orar. Tenha tempo com Deus, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu estou lhe garantindo, eu tenho 20 anos que eu... Alguém perguntou, bispo, e essa, uma pessoa perguntou, e essa penitência vai ser até quando? Alguém perguntou, disse, meu irmão, vou entrar na linguagem dele, essa penitência vai até Jesus voltar, até Jesus me tirar da terra. Foi um compromisso que eu fiz com ele. Quando eu viver na terra, todos os dias primeiros eu me reservo para falar com Deus. Então foi por isso que eu aceitei essa conferência. É porque, coloca um retornozinho no meu microfonezinho, um retornozinho bem pouquinho aqui, meu filho, viu? Só no meu retorno um pouquinho. Olhe, foi por isso que eu aceitei vir pregar. É porque a primeira coisa, o primeiro segredo da oração é que ela seja um fato, uma prática, sem ninguém me forçar. Só que para isso ser um fato na sua vida, você vai ter que enfrentar o diabo, porque o diabo não quer que você ore. O diabo faz com que a pessoa tenha preguiça de orar. Por que a preguiça vem? É porque é uma coisa espiritual, e essa carne velha nossa não gosta. Mas por isso que Paulo disse, já estou crucificado com Cristo. Então você vai crucificar a sua carne e vai aprender a ter uma vida regular de oração. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Deus vai lhe mostrar coisas que você nunca viu. A palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração, e eu te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Faz da tua vida uma vida de oração, um fato. Faz da oração um fato na tua vida, que tu vais ver, meu filho, Deus te revelar o profundo e o escondido. Tem um lugarzinho na sua casa para isso. Amém, meu filho? Eu poderia escrever um livro não pouco volumoso, mas muito volumoso, contando experiências de oração. Eu estava na minha sala de oração, no meu escritório, era no segundo andar da igreja. Meu filho era pequeno, e Deus disse, desça agora e diga à sua esposa que tome cuidado com Asaf, que ele vai cair da escada hoje e vai morrer. Eu deixei meu livro, fechei a porta e disse, Erlânia, toma cuidado com Asaf, porque Deus mostrou ali agora que ele vai cair dessa escada aqui e vai morrer lá embaixo. Ela fechou tudo que era de porta para ele não descer, e eu subi para o escritório novamente. Quando eu cheguei lá, eu escutei a pancada. Asaf era pequeno. Eu disse, o que foi, Erilânia? Ela disse, Asaf caiu da escada. Eu disse, meu Deus, e agora? Aí eu disse, Asaf caiu, mas nem se ralou. Eu disse, mas Deus, eu pedi que o Senhor não deixasse ele cair e nem morrer. Ele disse, não, só evitei dele morrer, mas deixei ele cair, para você saber que eu lhe revelo. Porque se não tivesse acontecido nada, você ia ficar em dúvida. Mas ele caiu. Agora eu cacei, procurei uma raladura do menino, não tinha, e a escada era grande. Deus é Deus que mostra. Deus é Deus que abençoa quem tem vida de oração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quinta-feira anteontem, eu coloquei nas redes sociais.
Eu moro ao lado da igreja, num primeiro andar, e estou levantando uma casa distante, um pouco a 1,5 km. Toda vida que termina a minha live, alguns irmãos aqui assistem, 10h30 não tem outra. Eu subo lá para minha casa para dar comida ao meu cachorro, ficar um pouquinho com ele. Eu vou com Azaf de moto, meu filho, 10h30, 11 da noite. Quando a gente volta, entramos num beco escuro. Isso anteontem, hoje é sexta, foi quarta noite. Quando a gente volta, entra num beco escuro, minha moto se apaga. Azaf, meu filho, tenta pôr essa moto para pegar por uns 3 ou 4 minutos e a moto não pega. Eu disse, me dá. Eu tentei colocar a moto para pegar, ela pegou, mas se apagou na mesma hora, não andou. Quando eu tentei colocar ela para andar, ela não andou. Isso nós por uns 5 minutos naquele beco escuro. E eu tentei, daqui a pouco eu já estava com a cabeça grossa e já estava dizendo que o Satanás estava repreendido, saísse daquela frente que eu tinha que passar. Passa uma pessoa e gritei, Bispo Amaro, não vá por esse beco escuro aí não, que caiu um poste, tem um fio à altura do seu ombro. Eu disse, está vendo, Azaf? Jesus nos livrou. Aí viramos a moto para cá. Quando viramos a moto, ela pegou imediatamente. Quem tem glória a Deus para dar glória a Deus aí? Quem tem palmas para aplaudir ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Faça da oração um fato na sua vida, que você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Amanheça o dia e ore. Vá dormir e ore. Tenha um ponto estratégico na sua casa para orar. Tenha momentos regulares de oração. Se reserve sozinho para falar com Deus. Faça da oração uma prática do dia a dia, que você vai ver isso se tornar uma coisa comum na sua vida. Em nome do Senhor, quem tem a vida de oração prática regular, quem tem na sua vida a oração como um fato, pode ter certeza para ver isso e muito mais. Amém, queridos? Escute aqui. Eu disse a Erilânia, Azaf e Áquisa, vamos orar 31 dias para que Jesus nos dê a condição de comprar um carro, porque nós tínhamos um, quando terminamos de pagá-lo, houve uma necessidade que nós tivemos que entregar. Alguém teve uma necessidade e nós tivemos que entregar o carro que nós tínhamos acabado de pagar há 2 meses e passado para o nosso nome. Paguei hoje, terminei de pagar hoje, com 3 meses, que estava em nosso nome, não estava nem com 3 meses, houve uma necessidade e a gente entregou. E ficamos sem carro. Para onde a gente ia, tinha que ir a pé, de bicicleta ou de moto, ou pagando o transporte. Vamos orar 31 dias, mês de janeiro. No livro do Provérbios, todo dia um capítulo, e no fim Deus vai nos dar a vitória. Nós vamos ter condição de comprar um carro, nem que seja fiado, mas vamos comprar. E colocamos isso diante de Deus, e clamamos. Quando terminamos, na noite que terminamos, Deus me dá uma visão de madrugada. Eu vou dormir, Deus me dá uma visão. Eu chamo o pessoal das ofertas na hora do culto, na minha visão, e o povo vem colocando nos gasofilácios a oferta, e chega alguém e vai depositar o dinheiro da oferta no gasofilácio, e era tanto dinheiro na mão daquele irmão que não cabia. E ele olhava para mim e fazia assim, e eu dizia, não sei o que fazer. Ele pegava aquele monte de dinheiro assim e jogava nos meus pés. Plá! Aí a cédula de todos os valores, cédulas altas, espalhava em cima do altar. Eu me acordei. Acordei a Erilânia e disse, espere que tem um milagre aí. Deus vai mandar a condição da gente comprar nosso carro. Erilânia no outro dia tinha que viajar com a mãe dela. Quando a Erilânia saiu, uma pessoa ligou para mim. Quero falar com o senhor. Eu vou em sua casa agora.
Quando essa pessoa chegou em minha casa que sentou, era a mesma pessoa que eu vi naquela revelação. A mesma. E ela trazia um pacotezinho desse tamanho. Vim aqui comprar um carro para o senhor. Quem pode aplaudir a Jesus? Aquela mesma pessoa. Aquela mesma pessoa. Aquela mesma pessoa que eu vi. Faça da oração um fato. Levante a sua mão comigo e diga: a oração vai ser um fato, uma prática normal na minha vida daqui para frente. Quantos podem dizer amém? Segundo segredo da oração, esse texto nos diz no versículo 5: e quando orardes, não seja como os hipócritas. Diz que eles se alegram em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Por isso já receberam o seu galardão. Preste atenção. O segundo segredo da oração é oração sincera. Não ore como os hipócritas. Não seja hipócrita na sua oração. Ore com sinceridade. Vocês já viram? As pessoas parecem que na oração usa o tempo de oração para descarregar uma carapuça em alguém. Parece que está orando para ver se alguém se toca. A oração não funciona desse jeito. Diz aqui o texto: não oreis como os hipócritas. Já viu que tem gente que vai orar que parece que quer dar um relatório diante do povo do que ele é? Senhor, e quem se tocar, quem me tocar morre. Quem me tocar cai por terra, porque o Senhor me ungiu. Se alguém se levantar contra mim, meu Pai, é obra do capeta. Isso não é oração que agrade a Deus. A oração não pode ser como para dar relatório meu. Não pode ser para jogar carapuça em ninguém. Uma vez eu quase apanho na rua. Eu fui fazer um culto e minha irmã foi com uma oração dessa no meio da rua. Quase eu saía de lá debaixo de peia. Porque ela organizou o culto, eu fui pregar. E antes de eu pregar, eu entreguei a oração, o microfone para ela orar por mim. Ela foi orar, foi dizendo o que queria com as irmãs, as pessoas vizinhas. Ela pegou o microfone e dizia: Senhor, eu te apresento essas pragas das minhas vizinhanças aqui. Senhor, eu te apresento essas misérias que moram ao meu redor. Esses filhos das trevas endemoniados que hoje se levantaram contra esse culto, Jesus. Eu te peço, Jesus, mata eles. Tem nada a ver. A oração não é para isso. A oração não pode ser para se apresentar nem para dar relatório seu. Não sejais como os hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas. O problema não é orar em pé. O problema de orar nas esquinas é orar para ser visto pelos homens. Aí tem gente que pega esse texto para dizer que não pode orar ali, né? Não tem nada a ver com o lugar. Tem a ver com a atitude de coração, para ser visto pelo homem. A oração não é para dar relatório. Às vezes nós oramos a Deus como se estivéssemos querendo ensinar a Deus até onde está escrito na Bíblia, até o versículo. E Deus só volta a saltar lá da cadeira lá de cima e dizer assim: eu nem sabia que estava nesse texto aí, o que você está dizendo. Eu não estou dizendo que nós não devemos desenvolver um diálogo com Deus na nossa intimidade com Ele. Eu não estou dizendo que a gente não possa fazer isso. Eu estou dizendo que a nossa oração não é para tentar convencer a ninguém de quem somos. Deus conhece a atitude do nosso coração. Vocês lembram do publicano e do fariseu? Senhor, dizia o fariseu, eu dou dízimo 2 vezes por semana. Qual é o problema de dizimar? É uma bênção dizimar. Mas para que eu estou dizimando? É para a obra de Deus ou para desmerecer quem não dá? Porque ele disse: eu dou o dízimo, e esse cara que está orando aqui comigo, o publicano, não dá não. Eu não sou que nem ele não. Esse tipo de oração não convence a Deus. Eu dou os dízimos 2 vezes por semana. Eu também, Senhor, eu jejuo também algumas vezes por semana. Pensa no cara, eu sou o cara.
Ele poderia ter dito tudo aquilo a Deus. Senhor, tu conheces que eu dizimo na tua casa com amor pela tua obra. Senhor, tu sabes que eu jejuo para buscar a tua presença. Tu sabes, Senhor, da minha vida contigo. Se ele tivesse ido até aqui, estava bom. Mas ele disse: eu não sou como esse publicano. Quer dizer que ele estava orando para se apresentar. Ele estava querendo colocar sua vida em pauta, e não Deus, e desmerecer alguém. Ele poderia ter dito tudo isso, não tinha problema. Teve alguém que fez parecido e Deus honrou lá no Antigo Testamento. Lembra da oração de Ezequias? Quando Isaías chegou e disse: vai morrer, põe tua casa em ordem, que você vai morrer. Você vai morrer. Ele estava deitado, já estava acabando de morrer. Ele se virou para o outro lado e disse: Deus, tu sabes que minha vida é te buscando, tu sabes que minha vida é te exaltando. Ele não disse: não sou que nem Isaías, não sou que nem meu vizinho. Não, ele não falou nada disso. Tu sabes que a minha vida é buscando tua presença. O profeta já é na porta. Deus disse: volta, 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 meu filho, volta, volta. Por quê? O homem orou, aleluia. O homem orou, aleluia. O profeta volta e disse: eu ia na esquina, Deus disse que você tem orado. Ele disse que vai dar uma gorjetinha de 15 anos de vida. Quem pode aplaudir a Jesus de Nazaré? 15 anos de vida a mais, isso é uma bênção. Agora o problema do fariseu foi que ele disse o relatório do que tinha feito e disse: eu não sou que nem esse homem. Não sou. Tem um bocado de gente na Bíblia que se levanta: eu não sou que nem os demais, eu não sou que nem os demais. Lembra que Pedro disse a mesma coisa? Todos podem te negar, mas eu jamais. Todos podem te negar. Ele deveria ter esquecido os outros. Tem pessoas que oram, não oram a Deus, oram de si para si. Oram porque não tem coragem de dizer a você. Aí na hora que pega o microfone para orar, aí sua vida aparece. A oração não é para isso. O pobre publicano estava orando a Deus. Se fosse pelo menos parecido com o fariseu, ele tinha dito: Senhor, não, é mentira dele, Senhor. Aí Deus lá de cima vendo essa briga: não, Senhor, meu Deus, está mentindo diante do Senhor, meu Pai. Ele entendia que a oração não era para isso. Ele só disse: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Mas Jesus disse: este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque diante de Deus, todos aqueles que se humilham serão exaltados. Se humilhou, meu filho, Deus exalta. Agora, meu filho, se exaltar, Deus faz e pisa. Quem se exalta, Deus derriba. Agora, se humilhar, Deus levanta. Porque Deus resiste ao soberbo, mas a sua graça Ele dá para quem é humilde. A oração não pode ser uma oração soberba, que diga eu faço, e fulano não faz. A oração tem que ser humilde. E por que Deus resiste ao soberbo? Por que Deus dá graça ao humilde? Quando Deus olha para o soberbo, bate no peito: eu fiz, eu faço, eu sou. Certamente Deus se lembra de um anjo que tinha no céu, que era grande, mas um dia ele elevou-se o coração e bateu no peito e disse: eu subirei até as mais altas nuvens, acima, olha, acima das estrelas de Deus. Subirei e elevarei meu trono e serei parecido com o Altíssimo. Ele só me disse que queria ser mais alto, eu não sei nem porquê, do que o Altíssimo. Aí quando esse homem se orgulhou, Deus disse: contudo descerás até o abismo, descerás tu para o inferno. Deus resiste ao soberbo, irmão, porque todo soberbo e orgulhoso pode ser em oração,
Quando Deus olha, Deus se lembra de uma coisa, uma pessoa, que o erro foi tão grande nesse ato do orgulho, que Deus nunca conseguiu perdoá-lo. O diabo. Por isso que Deus resiste. Foi orgulhoso, Deus derruba. Chame pela memória, puxe pela sua memória, para ver se você, da sua carreada cristã, da sua carreira cristã, quantas pessoas que se orgulharam nitidamente, e estava aqui, daqui a pouco Deus derruba, acabou. Quantos castelos ruíram? Agora veja bem, por que Deus dá humilde a sua graça? É porque chegou à terra um homem que era santo, todo poderoso, fez todo tipo de milagre, mas um dia ele disse assim: vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então todo humilde é ouvido, porque se parece com o Filho de Deus, que é humilde de coração. Então a nossa oração tem que ser uma oração sincera. Não pode ser uma oração que se pareça com a oração do fariseu. Não sejais como os hipócritas, não sejais como o fariseu, pois tem prazer de orarem para serem vistos pelos homens. E não é só a oração para ser vista pelos homens, é a música, é a pregação, é o templo suntuoso. Qual é o problema? É a coisa mais linda que tem você idealizar de fazer um templo e melhorar a sua aparência, porque Deus merece toda a honra e toda a glória. E o templo de Salomão, ele colocou o ouro que ele podia colocar. Então coloca o melhor que tiver na casa, amplia. Se puder botar ouro, alguma coisa de ouro, coloca. Deus merece. Faça qualquer coisa, mas não é só a oração orgulhosa que Deus detesta. Não é só a oração farisaica que Deus detesta. É o canto, é a música farisaica. Porque o texto sagrado diz assim: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei mais. Nós não podemos fazer nada para Deus com hipocrisia, que não irá ser recebido. Agora, quando você faz com sinceridade, com humildade, faz com brandura de coração, sabendo para quem é. Ó Senhor, eu venho a Ti e te peço que o Senhor me escute, ouça a minha voz, atenda o meu pedido. Humildemente eu te peço, em Teu nome. Se nossa atitude for uma atitude humilde e não insincera, se for uma atitude humilde e sincera e não se parecer com a oração do fariseu, pode ter certeza, meu filho, quem se levantar contra você vai acertar a conta com seu pai. Alguém essa semana escreveu e eu transcrevi: pior perigo para alguém é se levantar contra quem lhe apresenta de joelho no chão. O pior perigo que alguém pode correr é falar de você, sendo que você fica de joelhos o tempo todo por aquela pessoa. Então, digamos, alguém falando de você e você orando por ela, ela vai acertar uma conta séria com o Senhor, e Deus te conservará, e Deus te livrará. Então seja uma pessoa sincera, e na sua sinceridade diga o que é que está faltando, diga realmente o que está passando. Pode ser sincero, não tente maquiar, não diga a Deus que está bem sem estar, não. As pessoas ensinam coisas que você não está na Bíblia. Eu vi alguém disse: bispo, aquele texto, aquele versículo que diz assim: não diga a Deus que você tem um grande problema, diga ao problema que você tem um grande Deus. Aquele versículo é bonito. Eu disse: não tem esse versículo na Bíblia, não. Tem, não, pode ser no livro de São Cipriano, mas na Bíblia não.
No livro São Cipriano pode ser que esteja. Não diga a Deus que você tem um grande problema. Eu não posso dizer. É para ser sincero. Senhor, eu tenho um problema grande. Eu tenho. Porque minha alma está abatida, Senhor. Aquele homem tem um problema. Jesus disse: Pai, tira Lázaro da morte. Jesus estava com um problema diante dele. Você tem que ser sincero e dizer o que está acontecendo. Lembra daquela criancinha que os livros de oração dizem que na hora da oração todo mundo orou, aí então o pai dizia: Pai, graças te dou por essa comida. Muito obrigado, mas Senhor, tu sabes como eu gosto dessa comida. Papai. Aí foi passando por todo mundo, e quando chegou na criança, ele disse: Senhor, obrigado por essa comida. Tu sabes, eu gosto do arroz, eu gosto do feijão, mas Senhor, eu detesto coentro. E a criança foi sincera. Então não seja insincero, seja sincero na sua oração. Senhor, eu não estou me sentindo bem com isso. Eu estou precisando que o Senhor resolva essa causa para mim. E o Senhor vai ouvir a sinceridade do seu coração. Deus sabe o que é que você está passando aqui, qual é a sua preocupação, qual é a sua luta. E o Senhor vai te fazer um homem de oração, uma mulher de oração. Era num domingo, lá na igreja de Brejo Santo, e eu estava em oração à tarde, me consagrando para a mensagem. Aí Deus disse: olhe, coloca aí no WhatsApp todo mundo, para chegar todo mundo em atitude de oração. Vai ter um acidente grave de frente à tua igreja hoje, meu filho, na hora do culto. Traz o povo e unja o carro do povo. Eu fiquei, meu Deus do céu, vi aquele acidente, até a cor do carro eu via. Aí coloquei para todo mundo: venham cedo que eu quero ungir o carro, para não ter acidente. É tanto que quando alguém viu eu colocando na internet, disseram: rapaz, era bom esse pastor vir aqui na nossa cidade para trabalhar no Detran, porque isso aí impede de acontecer acidente, zombando da gente. E eu coloquei lá e disse: olha, Deus me mostrou, vai ter acidente hoje de frente à igreja Maranata, mas venham cedo para eu ungir os carros e abençoar. Aí os carros vinham, passavam lá para estacionamento, eu ungindo em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, abençoando, vai, coloca lá, está repreendido todo o mal. Deus me mostrou uma bagaceira de frente à igreja. Aí então terminou o culto, todo mundo foi para casa. Quando terminou o culto, uma irmãzinha ficou de frente a uma lojinha de Bíblia que tem de frente à igreja. Na moto dela vem uma irmã da Assembleia de Deus. Na moto dela, quando ela chega na esquina, descontrola a moto e bate e se choca com outra irmã de frente à igreja. Ninguém foi arranhado, amém? Ninguém morreu, não teve nenhum ferimento. Quantos podem dizer amém? E eu disse: Deus, mas nós oramos para não acontecer acidente. Eu vi a bagaceira de frente à igreja com carro, com moto, gente morto. Aí Deus disse: opa, espere. Eu tinha que deixar acontecer qualquer coisa. A mesma coisa do acidente com a Azaf, na escada. Eu tinha que deixar acontecer qualquer coisa, porque teve gente zombando, dizendo que era mentira sua, que você não tinha visto nada. Eu deixei acontecer só esse acidentezinho, mas ninguém se feriu, só para o pessoal saber que eu dei um livramento. Quem acredita que Deus faz isso? Irmãos, eu conto história que eu leio na Bíblia, leio nos livros, mas eu gosto mais de contar a história que eu vi acontecer. E eu lhe garanto, se você for sincero na sua oração, o Senhor lhe responderá. Levante sua mão e diga: Senhor, mais forte, Senhor, me faça uma pessoa sincera em oração. Quero ouvir um glória a Deus da sua parte. Quero ouvir um glória a Jesus da sua parte. Quero ouvir a maior salva de palmas que você possa dar para a Santíssima Trindade. Aleluia! Glorificado seja o nome santo do Senhor. Preste atenção. Em terceiro lugar, estou terminando. Em terceiro lugar, o versículo de número 6 diz assim: mas tu
quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai, que o vê em oculto, e o teu Pai que te vê em oculto te recompensará. Preste atenção. O terceiro segredo da oração é você orar como filho. Oh glória! Você não é um estranho. Você não é um estranho. No dia que você aceitou Jesus, você deixou de ser criatura e se tornou filho. Então filho não pede mendigando. Oh glória! Filho não pede nada mendigando. Filho pede como filho pede. Quando eu saí para cá hoje, eu tenho uma filha casada, tenho um filho que ainda é solteiro. O meu filho chega, paiinho, meu dinheiro. Teu dinheiro? Sim, meu dinheiro. Como é que eu vou comer e beber nesses dias? Imagine se meu filho chegar para mim e dizer: ô pai, eu queria pedir um conselho, mas estou com vergonha. Pai, dá uma olhinha pelo amor de Deus. É assim que filho pede? Filho pede porque sabe que tem um pai. Pai, cadê meu dinheiro, pai? Isso não é desaforo não. Isso é exercer a sua postura de filho. Então nós nem podemos ser desaforados com Deus e nem podemos agir como mendigo. Nós temos que pedir: ore ao teu pai. Diga: pai. Gente, olha, ninguém chama Deus de pai no Antigo Testamento. Ninguém. É no Novo Testamento que essa palavra é dita para nós. Nosso pai. Entra, conversa com teu pai, e o teu pai que te vê em oculto te recompensará. Você não está pedindo a um estranho, você está pedindo a um pai que diz assim: quando você se converteu, você se fez herdeiro. Você é herdeiro. Você é herdeiro. Vou dizer de novo, até você dizer um amém bem forte. Você é herdeiro. O que Deus tem te pertence. Oh glória! O que Deus tem te pertence. Deus tem glória, a glória Ele lhe dá. Deus tem poder, a bênção Ele lhe dá. Deus tem a luz Ele lhe dá. O que é de Deus é seu. Então peça como filho. Filho, Jesus, me dá um casamento, Jesus. Me dá uma costela, Jesus. Me dá um filho. Eu sou estéril, me dê um filho. E Ele dá. Peça como o filho pede, e o Senhor te dará. Amém, gente? Diga comigo: eu sou filho e devo pedir a Deus como filho. Peça para Deus lhe usar como usa um filho, para você vai ver o que acontecerá. Meu filho, entra no teu quarto, tem um lugar reservado, e fale com o teu pai em oculto, e o teu pai que te vê em oculto te recompensará. Tem uma versão que diz que Ele recompensará publicamente. Se você tem pedido a Deus, meu filho, e você não tem recebido, faça uma análise como é que você tem pedido. Você não tem pedido a Deus, não é como você às vezes pede ao homem, que às vezes tem vontade de dar, mas não tem a condição de dar. E às vezes tem a condição de dar, mas não tem a vontade de dar. Deus tem condição de dar e tem a vontade de dar. Tem o poder para dar. Buscar-me-eis e me achareis. Pedi-se-á e dá-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe. Agora tem que pedir.
pedir como o filho pede um pai. Se pedir, recebe. Glória a Deus. Cadê o irmãozinho da água? E aqui? Digam comigo: pedir-se-á e dá-se-vos-á. Meu filho, se ainda tiver água de coco, por gentileza, traga para mim. Se não tiver, traga da outra. Mas traga, viu? Pode. Olha, vai trazer das duas. Eu pedi um, ele vai trazer dois. Sabe que isso funciona em tudo que você pensar. Quando você pede, desenvolve o hábito de pedir. Por isso que os pastores aqui já sabem. Por isso que a igreja prospera quando nós rompemos a barreira dos julgamentos e pedimos. Meus irmãos, que não for dizimista, se torne. Tragam a segunda oferta nessa noite aqui. Já tirei uma oferta, eu quero a segunda. Meu filho, 5 ou 6 vão dizer: está roubando. Mas a maioria vai dizer: bendito seja Deus. Se você pedir, a igreja prospera. Não é quando o pastor vende a bênção. Não é isso, não se trata de vender bênção. Se trata quando pede. Você pede o povo dá. Você solicita. As pessoas, quando são solicitadas, têm prazer de fazer, a maioria sim. A mesma coisa é Deus. Se você pede: Senhor, eu quero isso, me abençoe. Deus dá, meu filho. Você pode ser o rapaz mais feio do mundo. Se você pedir uma noiva, Deus dá. Você diga: Deus, eu sou feio, mas me deu uma noiva bonita. Ele dá. Dá ou não dá, igreja? Pode ser feio como for. Deus dá, Deus faz a menina não ver que você e dá. Desse jeito. Agora peça com sinceridade. Peça com sinceridade. Eu passei 2 meses dormindo em cima de um banco duro, sem travesseiro. Diz: eu vou dormir aqui, orando toda noite para Jesus me dar uma moça bonita para eu casar. E Deus me honrou. Eu já tinha falado para 5 e nenhuma tinha querido. Não era desesperar, não? Você falar com 5 e nenhuma querer. E ainda mais, eu cheguei na casa do meu pai uma vez e tinha uma irmã conversando com o meu pai. Quando ela tocou no meu nome, eu escutei de longe. Quando ela falou no meu nome, sim, eu digo: eu vou escutar. Fiquei aqui. Ela dizia: irmão Mauro. Meu pai chamava Mauro, já está dormindo com o senhor. Irmão Mauro, quero dizer uma coisa. O senhor tem 4 filhos, 5 filhos. 4 se casam porque são bonitinhos. Agora tem um que se prepare, que ele não se casa não, porque o bicho é feio. E eu vou lhe dizer que eu não levo recado para casa não. Eu: quem é? Ela disse: se sim, não casa não com eu. Foi. Irmãos, eu não disse nada com aquela mulher, mas aquilo ficou na minha cabeça: não casa não. E quando eu olhava para aquela irmã, quando ela chegava na igreja, eu olhava para ela, é meio que eu estava dela dizendo: não casa não. E eu impressionei. Eu não podia ver o espelho, que para mim eu estava vendo a pessoa mais feia do mundo no espelho. E um dia eu decidi orar. Digo: no caso o quê? Peraí, Jesus de Nazaré, ou me ajeite, eu faço a moça não enxergar direito, Jesus. Estenda as suas 2 meses. 2 meses. Oxente, não é assim que nós dizemos? Não é assim que nós diz? Oxente, diz comigo: oxente, vai. Só foi com 2 meses ela aparece. Chegou na igreja e disse: Jeová Jireh. Mas veio acompanhada de um mandrião ao lado, que era o namorado. Mas Deus deu a graça que ela se converteu.
Cheguei para ela depois de se converter e disse assim: a senhorita tem namorado? Eles: tenho. Está sabendo que crente não pode namorar com incrédulo? Ela disse: eu não sabia não. Pode não, que é pecado. Ela disse: então eu vou pregar para ele se converter. Eu disse: meu Deus do céu, se ele se converter eu estou morto. E ela pregou, e ele disse: quero não. Foi lá na frente, ele se converteu. Minha graça foi ele ter se convertido depois. E deu um casamento. Sabe por quê? Porque quando a oração é feita a um pai, e eu que tenho uma família estruturada, um ministério abençoado, sabe por quê? O joelho no chão de um filho que pede como um pai, que pede como filho a um pai, pode ter certeza que a resposta virá sobre sua vida. A irmã que está com essa criancinha, como é o nome da irmã? Sim, Neide. Eu libero uma palavra de Deus sobre sua vida. Como ministro do Evangelho, eu quero dizer assim, lhe dizer, continue pedindo, insista mais um pouco, que como ministro do Evangelho eu declaro, Deus vai entrar em provisão, Deus vai entrar em providência, Deus vai te honrar. E quem tem te visto com outros olhos vai ver Deus te honrando. E eu vejo gente que tem te agravado, que vai voltar depois para te pedir ajuda. Tu vai estender as mãos, porque teu coração é bom. Quem pode aplaudir a Jesus de Nazaré agora? Pode esperar, minha filha. Quantos podem levantar a mão e dizer glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo? Quantos podem levantar a sua mão e diga: o Senhor Deus responde às minhas orações? Louvado seja o nome santo do Senhor. E em último lugar, o texto diz: e orando, não useis de vãs repetições. O problema não é repetir, o problema é repetir em vão. Não pense que se você pedir uma coisa pela manhã a Deus e pedir à noite, ele vai ficar com raiva. O problema é repetir em vão, repetir por repetir. A Bíblia nos manda orarmos sem cessar. Então é impossível orar sem cessar, sem repetir o que você quer. Mas não repita só por repetir. Não é uma repetição como muitos fazem hoje em alguns lugares. Não repita por repetir. E orando não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, pois pensam que pelo muito falarem serão ouvidos. Nós também temos que entender uma coisa: tem momentos que a nossa oração não pode ser comprida demais. Lembra da oração de Neemias diante do rei? Foi menos de um segundo, meu Deus. Diz a Bíblia que ele disse: então orei ao Deus do céu. Logo a resposta foi dada. Tem horas que você tem que orar bem ligeirinho e Deus responde. Lembra da oração de Pedro? Com o mar agitado, ele só disse assim: Senhor, socorre-me. Quem pode fazer essa oração rapidamente comigo? Senhor, socorre-me. Pronto, a oração foi rápida e Deus atendeu. Tem horas que a oração tem que ser muito rápida, não podemos repetir. Mas o que aqui está dizendo é que não deve ser uma oração feita com vãs repetições, porque não é pelo muito falar. Lembra do publicano que eu acabei de falar? Lembra do converseiro do fariseu? Senhor, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. E ele repetiu tanto, disse tanta coisa. Mas o de lá disse o que? Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Essa oração foi rápida. E Jesus disse: esse desceu justificado da sua casa. Tem horas, meu filho, o que você sabe dizer diante de Deus é coisa pouca, coisa pequena, e Deus atenderá ao grito do seu coração. Deus atende. Às vezes não tem nem palavra. Você já teve essa experiência de orar e as palavras não virem? Oh, poderoso. Tentar falar: meu Deus, eu quero orar, eu estou necessitada de orar, mas as palavras não vêm. Depende da luta, depende do problema, depende da situação.
mas Deus atende o clamor da nossa alma e vê o que estamos pedindo a Deus, e Ele nos responde, porque Ele é o Senhor, o Deus vivo, todo-poderoso, o Deus que pode tudo. Ele atende ao gemido da nossa alma. Não podemos pensar que Deus vai nos ouvir só quando aquela oração for bem formal, em que todo mundo diga que tantos sinônimos, que tanta palavra bonita. Não é isso que atrai o coração de Deus. É um coração quebrantado, um coração que não repete só por repetir, um coração que chega diante de Deus e diz: Senhor, eu só tenho isso para te colocar diante de ti, atende, eu não tenho boas palavras. O Senhor atenderá o que está no coração e dará a resposta. A minha oração hoje é para Deus te fazer uma pessoa que clame, que faça da oração um fato, que faça da sua oração uma oração sincera, que faça a sua oração como um filho faz, e faça a sua oração como uma coisa pessoal, diante dos céus, e não repita só por repetir. Seja objetivo: Senhor, eu preciso disso. Você vai ver que sua vida vai mudar completamente. Você pode se colocar de pé? Aleluia. Eu estava em minha casa em oração, já era noite, 10 horas da noite. Havia uma irmã que ela tinha se casado, sofrido muito nas mãos do esposo. O esposo bateu nela, fez ela chorar, deixou ela com uma filha sozinha para criar aquela filha. E aquela mulher vivia triste. Como é que pode, meu Deus? O marido judiou com ela, fez dela um trapo. O marido foi embora, disse que ela não prestava para nada, humilhou-a. Aí um dia eu estava em minha casa em oração. Aí Deus disse: meu filho, se levante, chame sua esposa, vá na casa daquela mulher e diga-lhe que eu estou mandando dizer que em menos de um mês eu vou preparar para ela um homem que lhe honre. Glória a Deus. Deus faz um negócio desse ou não faz, igreja? Faz um negócio desse ou não faz? Meu filho, vem aqui, você, vem aqui. Vem aqui. Em nome do Senhor Jesus, que nada possa te afastar da casa do Senhor, que nenhum convite ao mundo, que nenhum convite deste mundo possa te impedir de ir à casa de Deus. Que o Senhor te revista dos pés à cabeça e te dê as palavras para repreender quem se levantar contra tua profissão de fé. Em nome de Jesus, diga amém, meu filho. Continue indo para a casa de Deus. Acima de qualquer coisa, vença qualquer obstáculo. Peça meu WhatsApp depois com o irmão Roberto ali. Eu vou adotar você como um filho de oração. Viu? Deixa Deus te usar na obra. Peguei meu carrinho, tem um Celtazinho. Zerlane, entra aqui, tem um recado para ser dado. Aí corremos. Quando cheguei lá, aquela mulherzinha sofredora na mão daquele imbecil, aquele infeliz, fazendo ela sofrer, estava assim no meio da rua. Quando eu desci do carro, eu disse: levante, minha irmã. Isso foi que eu fiz. Eu disse: nada. Entra aqui. Se ajoelhe aqui. Se ajoelhe. O que foi? Se ajoelhe. Minha esposa está aí, ela sabe. Assim diz o Senhor Jeová: em menos de um mês Ele te enviará um homem que te honrará, e tu serás feliz como nunca foste. Em nome de Jesus. Tá. Fui para casa. Menos de 15 dias ela ligou: bispo, apareceu aqui um rapaz de São Paulo. Ele disse que frequenta na Assembleia de Deus. Ele, quando me viu, me falou logo para namoro. O que é que você diz? Eu disse: eu já disse.
Eu já disse, pode agarrar, num bom sentido, é claro. Pode aceitar. Fechou o namoro ali na padaria onde ela trabalhava. O cara foi, voltou no mês, noivou. Foi, com 3 meses voltou, casou. Sabe o que acontece com essa família hoje? Tem filhos, casa na beira-praia, dinheiro no banco, já tem o veículo deles, está esperando o segundo veículo, tem saúde, tem prosperidade e tem a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. Recebe a vitória de Deus na tua vida, recebe a unção da oração e pode aplaudir a papai, que eu vou orar agora por você. Aleluia!